acho que é de uma extrema riqueza, pelo menos esta experiência, porque os alunos começaram a ter um olhar totalmente distinto, começaram a perceber que eles, o seu mundo interior fazia parte de um património, eles eram um património que não sabiam que existia. Conheceram o mundo exterior porque havia muita linguagem, muita coisa que por muito que as outras disciplinas tentem mostrar, eles ali conheceram de maneira diferente. E depois a maneira como tu os conduziste, como tu os levaste, como acarinhaste, como se criou à distância uma relação de amor. Eu diria que foi amor sem contacto físico. E isso para eles foi muito importante. Uma hora que se transformava muitas vezes em 3 horas e não se via passar o tempo voava. Para eles foi uma experiência única, eles têm isso registado, eles falaram nisso no webinar, deram a sua própria experiência e preferiam aprender assim, que o ensino fosse conduzido desta maneira, um trabalho transdisciplinar através de projetos, e não ser numa sala onde se despeja matéria e muitas vezes fica ali naquele momento e amanhã já não me lembro porque só estudei para aquele teste. Por isso, eu acho que o que eles me deram a entender, pelo menos os meninos que estiveram envolvidos neste projeto, foi que assim eu aprendi, assim dá vontade de estar, assim dá-me vontade de ficar. Eu estar 3 horas aqui em frente ao ecrã não me custa, porque é agradável. Tudo é interligado, não há aqui a artista, não há o professor, não há o aluno, somos todos um só. E isso foi o que tu conseguiste fazer, que nos guiastes, e foi uma experiência única. Para mim, para eles, foi maravilhoso, desde o primeiro momento. É assim, primeiro dizer que projetos deste género deviam acontecer não uma vez, mas muitas e muitas vezes. Porque como já as alunas disseram, é com esta prática, não é? com esta ação das coisas, que eles muitas vezes mais aprendem, não é o estarem fechados dentro de uma sala, só ouvir teoria. Das vezes eles ouvem aquilo e passados 5 minutos já esqueceram, não é? Com esta prática que eles absorvem uma série de outras coisas que são comuns a todas as áreas, no fundo, e que são precisas, são necessárias, e eles crescem muito mais com isso. Depois aqui a tua presença aqui para mim foi fundamental, por seres tu, Cláudia, porque tens esta capacidade de lidar com as pessoas tão única, que nem sempre é fácil, e mesmo que não fosses tu um artista, seria sempre muito importante aqui, porque é outra visão. Nós estamos lá diariamente com eles, por muito boa que seja a relação que temos com eles, somos uma pessoa da rotina diária, nunca é a mesma coisa. Vir alguém de fora com outra visão do mundo das coisas, para eles é uma novidade, não é? É uma coisa tão bonita que os enriquece tanto. E eu tenho a certeza que, não em todos, porque é difícil nós chegarmos sempre a todos da mesma forma, mas em alguns deles, tu foste ali uma presença absolutamente marcante e que deixou ali uma sementinha, tenho a certeza absoluta. Se me tivessem dito assim, és obrigada a estar ali porque tens que estar, quer dizer, para mim não é uma obrigação, é um prazer estar aqui, independentemente de estar com eles na escola, ser o meu horário, não ser o meu horário. Se fossem pós-laboral também viria, porque eu também ganhei muito, não foram só eles que ganharam, e acho que aí está a riqueza deste tipo de projetos. Tantos alunos, tantos professores, as próprias famílias, né, ao criar aqui estes momentos de partilha, de união, por causa das rotinas diárias, dos afazeres, né, muitas vezes não acontecem. E aqui são tão importantes, não é? Estes momentos que eles tiveram com aqueles
com a recolha dos áudios, das memórias, provavelmente não teriam acontecido se não fosse este projeto. Provavelmente eles não tinham ganhado aqueles momentos com os avós, com os bisavós, com os tios, não é? Aquela passagem de testemunho que houve ali de uma geração para outra, daquelas histórias, provavelmente não teria acontecido, não é? Porque nós sabemos que os jovens hoje em dia é tudo muito mais rápido e muito mais do digital e perdem imenso tempo com essas coisas. E isso foi criado aqui. Portanto, ganham todos. E eu, enquanto professora, também, porque também cresço todos os dias, também enriqueço todos os dias. Aprendi imenso com a Cláudia e com as partilhas que ela fazia. Aprendi imenso e aprendo todos os dias com eles, porque não somos só nós que dentro de uma sala passamos coisas para o outro lado. Também recebemos muitas e crescemos todos em conjunto com essas coisas. Foi uma mais-valia, quer dizer, nós tivemos a Cláudia até março. Depois de março começamos a trabalhar com o museu, que esteve sempre presente desde o início, mas que conduziu o trabalho, tentou, claro que os meninos estavam habituados um bocadinho à forma de ser, como disse a Sónia, única da Cláudia, a maneira como ela conduz, e depois foram obrigados a mudar-se um bocadinho a rota para os desafios, porque eles nunca tinham sido desafiados. A pensar por eles próprios, a tentar envolver tanta coisa. E então este projeto trouxe-nos a todos esse desafio, todos ganhamos. Adorei, uma das experiências com o museu foi fazermos a linhagem das mulheres da família. Eu tive que telefonar à minha mãe, porque eu não me lembrava, porque nunca ninguém me tinha falado da minha bisavó. Eu não sabia o nome da minha bisavó. E eu própria ganhei com isso. Está ali registado no caderno, no diário de bordo, o nome dos meus bisavós e das minhas bisavós, mas foi um trabalho que os alunos se envolveram, que nós, professores, também nos envolvemos. Em relação ao arquipélago, foi tão bom, esta obra, por exemplo, que está aqui, vê-la assim, ao vivo, é qualquer coisa de extraordinário, porque a Sofia mostrou-nos a obra e o arquipélago todo através de imagem, e quando chegamos aqui conhecemos o arquipélago e vimos como é que se vive, como é que se monta a exposição, aquela fotografia, houve uma fotografia que nos marcou muito. E quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que a Érica me disse assim: professora, está ali a fotografia que fala dos migrantes, que fala que no início lhes trouxe a paz e a tranquilidade e ao mesmo tempo mostrou-lhes uma realidade que eles desconheciam, porque eles não veem notícias. E então nesse dia começaram a ver notícias. Professora, vimos os migrantes a desembarcarem, aquela aflição, aquele mar transforma-se num mar de sangue. E esta experiência que tivemos aqui esta semana foi única. Obrigada. Agradeço a aprendizagem de todos os elementos. Foi uma mais-valia para mim como ser humano, como pessoa. Aprendi muito. Para os alunos foi uma riqueza que eu acho que esta semana que nunca irão esquecer, eu nunca irei esquecer, porque eu sou muito sentimental, mas pronto, mas esta saudade e esta ligação, adorei trabalhar com a Sónia, adorei este intercâmbio das duas escolas. Veremos de continuar, porque acho que não devemos quebrar a ligação que a Érica disse que criou com a Núria. Eu também acho que criamos uma ligação entre nós, entre alunos, e os nossos alunos que são nossos em conjunto. Deixou de haver Maia ou rabo de peixe, e acho que é importante mantermos esta ligação e não ficar só aqui nesta exposição, ser aberta também, sairmos dos muros da escola. Sem dúvida.
Eu faço minhas as palavras da Sónia, até porque a escola, né, e a aprendizagem também é feita disto, né, deste sair, deste abrir de portas para o mundo, que é disto que os nossos alunos precisam, né? Principalmente aqui, né, num sítio que estamos rodeados de mar e que muitos deles, se calhar, ainda nunca saíram daqui da ilha, né? Ou haver coisas destas que os permitem abrir os horizontes e sair um bocadinho do que é o seu mundinho, é tão, tão importante. A longo prazo, estes meninos, que são os futuros homens da manhã, vão ter uma abordagem diferente e este tipo de projetos ajuda-os a eles nisso. Quanto a nós que não somos de cá, o estarmos aqui, o sentirmos a ilha, o sentirmos o que é o mar traz saudade, traz distância, mas quando vamos para lá, eu falo por mim, quando vou para lá também tenho saudades de ver o mar, do mar, seja um misto, vou para os braços que me acolhem, que sempre me acolheram, me protegeram, e ao mesmo tempo sempre saudades desse mar que me acarinhou, dessa gente que ajudou a crescer como ser, porque eu posso dizer que Rabo de Peixe ensinou-me a ser a pessoa que sou hoje. E eu tento transmitir sempre isso, porque eu desconhecia o quanto eles me poderiam dar e têm dado sempre até hoje. E é graças a eles que eu todos os dias me vou recompondo. Todos nós temos momentos difíceis, a pandemia fez-nos passar por algum tipo de momentos e eles foram os primeiros a abraçar, a ajudar, e não só, a Cláudia também ajudou-me bastante. E é isso, é esta ligação com o mar, como o mar é todo um só. E foi isso que nós aprendemos, transmitir que somos todos um só. E do mar viemos, para o mar vamos. Eu acho uma coisa também, acho que é muito importante aqui, tem que ser frisada, que é isto tudo servir também para eles, alunos, para os que estão próximos deles, para a escola, para as famílias, perceberem que a arte, a cultura não é uma coisa assim tão lá ao fundo, tão longe e só para 2 ou 3, só para uma elite que aprecia a arte, consome arte, não é? Que é uma coisa de todos, feita por todos e que é assim que faz sentido, não é? Acho que isto aqui que foi feito, acho que também pode contribuir para isto. E agradecer muito ao arquipélago ter aberto as portas, né? E também ter alinhado nisto tudo, porque acho que é assim realmente faz sentido, não é? Este abrir de portas à comunidade, porque muitas destas pessoas provavelmente nunca tinham entrado aqui, nunca tinham vindo ver uma exposição, e que seja a primeira de muitas. Eu ouvi comentários a dizer, tão bom, viemos ver a exposição e ao mesmo tempo estamos a conhecer o arquipélago que não conhecíamos e temos esta oportunidade hoje. Eu ouvi famílias a dizerem isso. Por isso, grata pelas famílias que tiveram a oportunidade também, além de verem esta exposição, também terem tido a oportunidade de conhecer o arquipélago. E para os próprios miúdos também, porque como a Núria disse há bocado, muitos deles não têm confiança em si, acham que tudo o que fazem é uma porcaria, é mau. Isto também serviu para ver que o valor que eles têm, aquilo que conseguem fazer e sentirem-se orgulhosos daquilo que fazem, e que não há desenhos maus, não é? Pode estar aqui ou ali a nível da técnica menos certo, mas tudo é válido no desenho, tudo é válido nas artes. Bem, eu acho tenho a certeza que a escola tem-se tentado mudar isso a pouco e pouco nos últimos anos, mas a escola ainda continua
muito focada nas disciplinas teóricas e a dar pouca importância às disciplinas mais práticas. Ou seja, a mudança de espaço, as oportunidades, o deixá-los fluir. O que eu aprendi com a Cláudia foi: nós temos que deixar fluir e não dizer assim, opá, eu quero que tu faças isto. Não, com isto o que é que eu posso fazer? Que foi o que eu vi esta semana. Eu estava a escrever, mas observei assim, o pegar nas fotografias e ela pôs os meninos, como é que tu punhas aqui, aqui, ali? Como é que tu contavas esta história, pegando aqui nisto, como é que tu farias isto? Ou seja, não, ela conduziu-os, mas foram eles, e isso é importante, e os professores perceberem isso, que através do trabalho de projeto, que aqui nota-se, temos Ulisses aqui nas paredes, que foi trabalhado em português, e a professora temos 2 professores portugueses que estão envolvidos também neste projeto, e eles conseguem indisciplinar, e é essa a riqueza, e acho que é nisso que devemos apostar. E deixa-me também, e eles estiveram aqui sempre de uma forma muito autónoma, muito responsável, não é? Por exemplo, dos meus, não é? Miúdos, se calhar não todos, mas alguns que em contexto de sala de aula são mais irrequietos e é-lhes mais difícil estarem ali 90 minutos, não é? Direitinhos a ouvir o professor. Aqui também não tinham essa obrigação nem essa coisa de estar quietinhos, não, eles circulavam, andavam, havia sempre coisas para fazer, mas sempre nunca houve chatice nenhuma, nunca foi preciso chamar a atenção de coisa nenhuma, eles sempre circulavam, sempre muito responsáveis, muito cuidadosos sempre com tudo, com a montagem de todas as peças. E é isto, estes miúdos precisam de saltar a barreira da sala de aula e de lhes dar esta responsabilidade também de fazer outras coisas fora da sala de aula, porque é assim que eles também crescem e se tornam pessoas melhores. Eu vejo, por exemplo, a Érica falou na expressão dramática. E uma coisa que eu acho interessante é quando a minha sala é muito curiosa, porque ela não tem mesas, não tem cadeiras, não é? Então o primeiro impacto que quando eles entram naquela sala é: ih, que sala é esta? Nem tem mesas, nem tem cadeiras, o que é que vamos fazer aqui? Quando regressam, no final do ano, ai, que saudades que eu tinha desta sala. Esta sala é tão especial, porquê? Porque são eles. Não há barreiras. Aquela sala também não tem barreiras. E aprendi muito este ano passado a trabalhar de maneira distinta. E foi a Cláudia que me ajudou.